Boa noite. Olha, o microfone está favorecendo a minha locução hoje. Ele está meio com fome. Ele está coisa boa, né? Boa noite. Ai, que coisa linda. Que deixa sempre assim o microfone, porque o povo fica até mais animado, né? Olha aí, ó. Boa noite é outra coisa. E nós vamos ficar ainda um pouquinho mais animados. Porque eu quero convidar todos vocês aqui a se encontrarem com uma personalidade que muitos de nós já conhecem desde pequeninos, mas às vezes nós nos esquecemos de convidar essa personalidade com um pouco mais de alegria, um pouco mais de bem viver. Vamos colocar aquela música, Carlos? E aí eu vou pedir para vocês cantarem, porque segunda-feira, né? Primeiro dia da semana, todo mundo sabe cantar, porque é do rei, Roberto Carlos. Então todo mundo sabe cantar. Canta, bate palma, todo mundo junto. Jesus Cristo, eu estou aqui. Pode aumentar, Carlos. Jesus Cristo. Com alegria, gente. A personalidade, né? Vocês estão dizendo para Jesus que vocês estão aqui. E tem letra para vocês cantarem também, ó. Uma multidão que vai caminhando com essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai. Não poderá dizer o caminho certo, é você, meu. Levanta, minha gente. Jesus Cristo. Agora é hora de levantar. Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Sentado, vocês estão esperando Jesus, é? É sentado, né? Pelo amor de Deus, gente. Eu estou aqui. Fala alto, Jesus, eu estou aqui. E a pessoa. Pode aumentar, Carlos. Que tem amor. Olho para o céu e sinto crescer a fé no meu salto. Eu vou ajudar aqui. Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus Cristo, eu estou aqui. Vamos, gente? Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Continua. Jesus, alto, gente, com força. Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui. Vocês estão aqui? Estão aqui agora? Sim. Então digam mais uma vez: Jesus Cristo, eu estou aqui. Jesus Cristo, eu estou aqui. Aê, obrigada, Carlos. Muito bom. Foi bom para vocês? Foi bom? Então eu vou fazer um convite para que vocês façam isso mais vezes. Façam isso pelo menos uma vez por semana. Coloca essa música no carro quando estiver indo trabalhar ou para qualquer coisa e fala bem alto: Jesus Cristo, eu estou aqui. Fala bem alto, com ritmo, com força. Porque se você todos os dias está pedindo bênçãos, se todos os dias você está pedindo para ter uma vida melhor, se você está aqui numa casa espírita procurando evoluir, você tem que primeiro colocar um tom de alegria na sua vida. E a música, seja ela principalmente aquela que vai trazer o nome de Deus, que vai trazer um louvor, mas que vai trazer também um acalanto, uma alegria, coloque uma música. E você dizer para Jesus Cristo que você está aqui, mas como você está aqui? E aí, nesse momento, você procura já fazer uma meditação. Quando você falar para Jesus: Jesus Cristo, eu estou aqui, como que você vai estar aqui para Jesus? E quando eu disse: tá bom, você vai estar aqui para Jesus sentado mesmo, assim, nessa morosidade? Ter um pouco mais de ação na comunicação com Jesus. Uma comunicação ativa com Jesus. Uma comunicação amorosa, uma comunicação alegre. Ainda que estejamos em momentos difíceis que toda a humanidade passa, porque todos nós estamos aqui para aprender,
para nos desenvolver. Então todos nós passamos por provas, todos nós passamos por sofrimentos. Ainda assim, procure no fundo do teu ser, no teu íntimo, ao falar com Jesus, trazer um pouco mais de leveza. E nos dias comuns, que nós temos também dias comuns, dias que não são de provação, nos dias comuns, coloca uma música bem alto, o louvor da sua preferência, do jeito que você mais gostar, nem precisa ser louvor, mas uma música que eleve a tua vibração, que eleve o teu ser, que traz amor para você e que você se sinta abraçado por Jesus, que você sinta a presença de Jesus. E você vai sentir a presença de Jesus quando você falar com Ele, se comunicar com Ele. Então, Jesus Cristo, eu estou aqui. Quando você diz para Jesus Cristo, eu estou aqui, e aí você continua, então, né, Jesus, eu estou aqui, está acontecendo isso, acontecendo aquilo, mas também está acontecendo aquilo outro bom. Obrigada, viu, por aqueles acontecimentos, aquele tal dia, ontem que eu vivi um dia tão feliz. Conversa. Troque suas intimidades com Jesus. Seja íntimo de Jesus. Seja íntimo dessa personalidade que veio aqui e se fez homem para nos ensinar tanto. E Ele continua presente. Está presente aqui agora, está presente do seu lado, está presente na face do seu irmão, está presente na face de todas as pessoas com quem nós convivemos, sejam interessantes ou não, mas Ele está presente o tempo todo. Então, que você hoje saia daqui com essa energia de se comunicar mais abertamente, mais intimamente de Jesus, no seu dia a dia. Torne um hábito você conversar com Jesus e estar na presença de Jesus. Maravilha? Vamos fazer isso? Então vamos. O homem integral, aqui. Muito bem, então, opa, deu ruim. Arrumei para mim, Carlos. Deixa eu passar aqui. Aí foi, né? Do lado. Pronto. Qual o conceito de homem integral? Né? Em primeiro lugar, homem. Né? Estou falando aqui de homem espécie, do ser humano. O ser humano é um homem. E aí, homens e mulheres, estamos na mesma espécie. Somos da mesma espécie. Mas o que é um integral? Que vem a ser integral. Homem integral. Vamos fazer algumas comparações, né? Quando você vai comprar um leite, tem o leite integral e tem o leite desnatado, né? Qual que é a diferença do leite integral para o leite desnatado? Hã? O leite desnatado foi tirado alguma coisa, tirou um pouco de gordura, né? Tirou alguns ingredientes do leite desnatado, então ele deixou de ser integral. Então, só nessa comparação simples, nós já percebemos que homem integral é inteiro. Né? Não foi desnatado. Não foi tirado nada do homem integral. Então, é o homem inteiro. Quando nós começamos a pensar em homem integral, às vezes pode vir aquele pensamento de que ele já vem pronto. O homem integral nasce pronto. Pronto, nasceu esse bebê aqui, essa criança é um homem, é um ser humano. Mas não é bem assim. Nós passamos por um processo para nos tornarmos homens integrais, seres humanos integrais. Você está vivendo um processo de se integralizar. E o que você está integralizando? Você está integrando a sua mente, as suas emoções, o seu corpo físico, o seu espírito, as suas experiências, no momento passado, no momento presente, no momento futuro. Você está em um processo de integração. Esse processo de integração também é um processo de aperfeiçoamento. Porque à medida que você vai integrando tudo em você e se tornando um ser humano, um homem integral, você também está se aperfeiçoando. Você está aperfeiçoando o seu ser. E aperfeiçoamento é melhoramento contínuo. Você está se melhorando continuamente. E isso é uma característica natural da evolução. Toda espécie humana vivencia um processo de integralização, de se tornar homem integral, vivencia um processo de evolução contínua.
toda a espécie humana, ou seja, nenhum de nós escapamos desse processo de integralização, aperfeiçoamento do ser e melhoria contínua no processo de evolução. Essa relação, então, precisa existir alguma forma da gente entender, então, qual seria um modelo de homem integral? Qual seria um modelo de homem evoluído? Qual seria um modelo de homem? Porque nasce a criança, né, um ser da espécie humana, mas como vai se espelhar? Como que vai olhar para quem e dizer assim, eu vou evoluir a ponto de ser igual fulano? Eu vou integralizar minhas partes a ponto de ser igual Beltrano. Quem seria esse modelo de comparação? Essa referência de comparação? Nós vamos nos comparar a quem? Para no nosso desenvolvimento, no nosso processo de integralização, termos como modelo, como espelho. A gente vai olhar e falar assim, não, ainda não estou integral, porque ainda não estou igual essa pessoa aqui, que é o homem integral. Não, eu ainda não estou evoluído o suficiente, porque ainda não estou igual esse ser aqui que é evoluído. Então, essa pessoa a quem vamos nos espelhar, como homem integral, como ser humano que se fez homem evoluído, é Jesus. Jesus é essa nossa referência de homem integral. Jesus é a nossa referência de aperfeiçoamento do ser. Jesus é a nossa referência de evolução, de processo de evolução. Jesus se fez homem para ser esse modelo da espécie humana, que é um homem que viveu processos emocionais de raiva, e aí aqui nós vamos lembrar dos trechos da Bíblia, das histórias que Jesus viveu nos seus 33 anos de vida. Então Jesus foi um bebê, Jesus aprendeu a falar, Jesus aprendeu a se comunicar, Jesus se relacionou com mãe e pai, Jesus se relacionou com a comunidade, Jesus se relacionou com o trabalho, Jesus vivenciou processos emocionais de dor, de perda, de luto, de tristeza, de mágoa, de ressentimento, de raiva. E em todas essas emoções humanas, naturais do ser humano, porque todas essas emoções são naturais do ser humano, Jesus nos mostrou como reagir. Como se posicionar mediante essas emoções? Como transmutar essas emoções? Como ressignificar essas emoções? Então, muitas pessoas se veem pavorosas em torno de que eu sinto muita raiva, né? Raiva é um sentimento quente, que traz até doenças psicofísicas. E vamos olhar para aquela passagem que Jesus chegou lá no mercado e estavam todos fazendo comercialização no templo de Deus. Jesus sentiu raiva, não sentiu? Chegou lá, brigou com o pessoal, não é aqui, isso aqui é a casa de Deus. Jesus se posicionou. Ele teve a emoção humana, se posicionou e não levou a raiva adiante. Então, é um exemplo de como nos posicionarmos mediante a raiva. Jesus perdeu Lázaro, uma pessoa querida. Jesus também se colocou mediante a emoção do luto. Jesus esteve presente em situações como casamentos, como celebrações. Esteve presente em outras comemorações da sociedade. Ele se fez homem para nos mostrar como nós podemos nos posicionar, nos relacionar com as outras pessoas, nos movimentar enquanto seres carne, num corpo físico. Está fazendo sentido, gente? Nesse caminho aqui, então, o que eu indico para que cada um de nós possamos lembrar desse modelo de homem, do corpo físico? O Novo Testamento. O Novo Testamento ali da Bíblia está repleto dos 33 anos de vida de Jesus. Como Jesus reagiu a diversas situações, como Jesus se manteve conscientemente e emocionalmente mediante essas situações. Então, quando você tiver mediante uma situação na sua vida que você não sabe como reagir, hoje você pode pesquisar no Google tranquilamente, você pode pesquisar numa inteligência artificial lá no chat, como Jesus reagiu à tristeza. Ele vai te dar várias citações bíblicas e você vai lá ler e ver como é que Jesus reagiu. Como Jesus reagiu ao luto? Ele vai te dar vários trechos, citações bíblicas e você vai lá conferir como Jesus reagiu àquilo. Como Jesus reagiu ao batizado? Como Jesus reagiu? Você hoje, através da tecnologia,
você pode com muita facilidade ir lá e recorrer a esse recurso para você se lembrar e estudar como esse modelo, esse homem foi nosso modelo, mediante várias situações que nós vivenciamos na nossa vida. Vamos fazer esse exercício então? Essa comparação com esse ideal de padrão é um ideal de pensamento, de emoção, de comportamento e de ação. Então Jesus ele se fez modelo no pensamento, na emoção, no comportamento e na ação. Muitas pessoas podem confundir o comportamento com a ação, mas o comportamento é alguém vem em minha direção, aqui agora, e me transfere um tapa, me dá um tapa. Eu estou reagindo aqui agora, como eu estou me comportando mediante esse tapa. Como eu estou me comportando. A ação é o que eu vou fazer depois do tapa. Mas como eu me comporto no momento exato do tapa, é comportamento. A ação é o que eu vou fazer depois. Eu vou me vingar, eu vou dar outro tapa, eu vou sentar no chão e vou chorar, eu vou gritar, eu vou levantar falso dessa pessoa, eu vou sair por aí dizendo que essa pessoa fez isso para que as outras também a odeiem. O que eu vou fazer depois é a minha ação. Então, comportamento é diferente de ação. No entanto, o comportamento também é aquilo que vai dizer se você está evoluindo ou não, se você está integralizando as suas emoções ou não. Então, você está lá na sua vida, no seu cotidiano, no seu ambiente de trabalho. E aí, no seu ambiente de trabalho, tem alguma pessoa que começa a fofocar da vida alheia. A pessoa está ali, não é você, porque aqui ninguém faz isso. De jeito nenhum. Está todo mundo aqui, ó, belezinha. Mas tem alguém que não é você que está falando mal da vida alheia, que está ali reclamando, murmurando, etc e tal. E você vai pensar, eu não vou nem me meter nesse assunto, né? Eu não vou nem me meter. Eu vou ficar aqui quietinha no meu canto, não vou arrumar confusão, vou me manter firme aqui. Esse é o seu comportamento. Esse é o seu comportamento. Então nós temos duas opções. Nós podemos fazer o bem, nós podemos não fazer o mal. Mas nós podemos não fazer o bem quando podemos fazer o bem. Isso também é comportamento. Então, você ficar inerte a uma situação que você pode fazer o bem, é uma ação. É uma ação, porque é uma decisão. Depois do seu comportamento, você se comporta, você fica lá quieto na sua, mas depois você pode agir. Você decidir conscientemente não fazer o bem que você pode fazer é uma ação. Essa ação é o que está ali nos seus pontinhos daquilo que você reage ou não reage, da forma como você age. E aí você está juntando seus créditos e débitos, agindo ou não agindo. Então, no nosso dia a dia, nós temos que procurar entender o que eu faço de mal, o que eu faço de bom e quando eu posso fazer o bem e não faço. Entendendo que eu posso fazer o bem, mesmo assim não faço. Porque se nós observarmos, na nossa vida nós temos muito exemplo do que é mal. Muito. Nós vamos lembrar de muita gente que nos fez mal, nós vamos lembrar de muita maldade, mas nós vamos nos lembrar ativamente do bem, de fazer o bem. Muitas vezes essa conta quase não fecha. Há muito mal para pouco bem. Mas se nós considerarmos o quanto de bem que eu poderia fazer e não faço, extrapola o mal. Porque muito há que se fazer, que podemos fazer o bem e não fazemos. Escolhemos por não fazer. Por quê? De alguma forma vai ser confortável. De alguma maneira vai ser confortável. De alguma maneira vai trazer algum alívio. Logo, eu não tenho uma ação. Eu continuo no meu mesmo comportamento e não tenho uma ação. No entanto, quando olhamos para Jesus como modelo de integralização, como modelo e referência de ser humano, vamos observar que Jesus se comportava de uma maneira e depois tomava uma atitude. E depois tinha uma ação direta, efetiva, em relação àquilo que estava acontecendo. No nosso processo, então, de aperfeiçoamento do nosso ser, esse padrão cósmico de fazer o bem quando se pode fazer o bem, isso como hábito, vem do nosso modelo e do nosso padrão, Jesus. Que ao observarmos a história dele, todos os movimentos que ele teve aqui na Terra, foi exatamente isso que ele fez.
Ele não só não fez o mal, ele não só fez o bem, mas ele sempre fez o bem que podia fazer. Não se negou a fazer o bem que podia fazer. Jesus, então, ele se mostrou dessa maneira o biotipo do homem integral. Esse biotipo que vem desenvolvendo essas aptidões herdadas de Deus, que é uma conduta moral e ética alinhada. Uma conduta moral e ética alinhada com o amor, o supremo amor. O amor, supremo amor, muitas vezes está um pouco longe do que nós podemos visualizar. Porque o amor, supremo amor, é olharmos para alguém e conseguirmos transcender esse alguém na imagem, se ele é preto, se ele é branco, se ele é ruivo, ele não vê isso. O amor, supremo amor, ultrapassa isso. Ao enxergar alguém, nós enxergamos além de roupa, de carro, de casa, de fala, de dicção, de cor de pele, de educação, de com quem que anda, com quem que deixa andar. Nós ultrapassamos tudo isso. Isso é o amor, supremo amor. Enxergamos além de tudo isso. Enxergamos além das personas, além das máscaras. Essa condição é herdada de Deus. Quando olha para cada um de nós e não faz essa diferença sobre aquilo que escolhemos. Não faz a diferença sobre essa roupa que vestimos, eu estou falando de corpo físico, ou da profissão que escolhemos, ou dos companheiros que escolhemos, ou da profissão, do que quer que nós estejamos fazendo naquele exato momento. O amor transcende isso, ultrapassa tudo isso. Enxerga muito além. Quando nós estamos buscando o biotipo do homem integral, nós vamos encontrar em Jesus essa característica herdada por Deus. Essa característica de conseguir olhar para o outro ser humano, ultrapassando toda e qualquer barreira física que possa existir, ou moral e ética que possa existir, que às vezes nos separam do outro. Às vezes é uma barreira que pode nos dizer, não, eu não vou em tal bairro, porque lá tem isso, tem aquilo, tem X e Y pessoas. Não, eu não vou conversar com fulano e com Beltrano, porque ele não sabe falar. Eu não consigo entender nada do que ele fala. Não, eu não vou conversar com fulano porque fulano anda com Beltrano. Olha lá com quem que ele se relaciona. Eu não vou me envolver. Eu não vou entrar nisso. E aqui eu não estou dizendo para você fazer ou deixar de fazer. Eu estou explicando o que é o amor que supera tudo isso. Que consegue não enxergar essas primeiras barreiras e amar. Maravilha? Nós não podemos confundir homem integral com homem perfeito. Com homem perfeito. Porque no Espiritismo nós já entendemos que todos nós estamos em processo de aprendizado, em processo de evolução. Nós estamos todos aqui buscando nos comparar com esse homem integral, com esse homem iluminado, com esse homem que é modelo de evolução. No entanto, o homem integral, que é aquele que integra todas as suas forças, não pode ser comparado ao homem perfeito. Porque o homem perfeito, aqui, vivendo nessas circunstâncias, ainda não é possível. Aqui, nessa circunstância, aqui neste planeta, nesta carne, vivendo essas circunstâncias. O que nós estamos buscando aqui é integralizar, não a perfeição. Porém, não podemos usar isso como sabotagem. Ou seja, você está lá vivendo a sua vida maravilhosa, aprendendo, vem na casa espírita, participa de palestra, vem, faz o movimento X, o movimento Y, entrega sopa, você faz doação, entrega cesta básica, você faz tudo isso. Aí em algum momento você trai a tua esposa. Aí você trai a esposa ou vice-versa e aí você diz assim, mas não tem como eu ser perfeito, né? Aí você vê, eu faço tanta coisa boa, mas dessa vez não deu. É porque a gente não é perfeito mesmo, né? Não deu para superar isso daí. Vamos para a próxima. Na próxima a gente faz alguma coisa. E a mesma coisa pode acontecer, você ser uma pessoa super boa, caridosa, ajudar todo mundo, né? Ser um espelho ali para todo mundo, um exemplo para todo mundo. Aí quando você está lá no profundo do seu ser, aí você se envolve com pornografia,
ou você, às vezes, alicia menores, mas ninguém sabe. Ninguém sabe. Isso é só entre você e o que você faz no teu íntimo. E aí você também pode pensar, não, mas tá vendo, eu não sou perfeito. Eu estou aqui nesse planeta e ninguém é perfeito. Então eu também não sou perfeito. Faço muitas outras coisas boas, mas não sou perfeito. Então nós não podemos usar a nossa condição de seres não perfeitos como autossabotagem. Como uma forma cotidiana de sabotar a nossa evolução. De sabotar o nosso processo de aprendizagem. Nós precisamos compreender que não somos seres perfeitos para continuarmos a buscar melhorias. Mas não para usarmos isso para o nosso bem contento de que, ok, eu posso continuar não sendo tão bom assim. Porque todo mundo está na mesma. Deu para entender, gente? Faz sentido isso? Quando caímos, então acontece com todo mundo? Sim, claro. É a exata explicação de que não somos perfeitos mesmo. Mas quando nós caímos, nós devemos utilizar as nossas quedas como situações de aprendizado para não cair mais. Não como muleta. Não como um entendimento de que eu nasci assim, eu cresci assim, não tem como eu mudar. Não posso fazer nada se eu sou desse jeito, se eu tenho essa condição. E aqui nós estamos falando de, às vezes, condições morais e éticas no nosso processo de evolução. A gente tem que olhar para aquilo e ver que ainda estamos nessa circunstância, ainda estamos nesse momento de vida e o que eu posso fazer para que isso aconteça cada vez menos até o momento que eu consiga ressignificar isso. E passar para outra fase da vida. Virão outros desafios. O processo de aprendizado é contínuo. Mas eu conseguir vencer uma imperfeição e logo descobrir outra é que é o movimento mais saudável. Mas se eu ficar a vida inteira em um processo de imperfeição, eu estou nutrindo esse processo de imperfeição. Eu preciso avançar na cura. Eu preciso avançar na ressignificação. Quando nós fazemos esse movimento de autorresponsabilidade, quando nós fazemos esse movimento de olhar para nós mesmos, para as nossas condições de não perfeição, buscando modelo, que é Jesus Cristo, buscando estudar, como eu falei aqui no começo, teve alguma dúvida de como se comportar, de como agir e reagir, não tem ninguém por perto que possa auxiliar, que possa dar um bom conselho. Hoje você tem a tecnologia, vai lá no Google e pesquisa como Jesus reagiu a tal. Faça isso que é vida. Vai aparecer os textos bíblicos, você vai ler e você vai ter um pouco mais de clareza. Procure usar essa clareza para passar para as próximas fases, para não ficar sempre no mesmo lugar em relação àquilo. Essa ideia de perfeição, ela vai passar a ser uma ideia de aprendizado constante, de ressignificação constante, de entendimento dos próximos degraus nessa escada da vida, que é uma escada de aprendizado, que é uma escada de evolução, aperfeiçoamento e melhoria constante. Quais são as características que definem o homem integral? Vocês podem pensar, já tem que pensar, a gente tem que pensar, viu? Vamos pensar um pouquinho, vamos pensar uns 2 minutinhos aí. Para vocês, quais são essas características do homem integral? Lembra do modelo aí, do nosso modelo Jesus? Não. Cri, bebe essa água logo, né? Bebe essa água logo e volta a falar. Alguém? Porque ainda tem Nós estamos falando de homem, né? Estamos falando de homem integral. O indivíduo que desenvolve ao máximo as faculdades essenciais, porque nós estamos falando de quem se fez homem, ou seja, quem esteve nas mesmas condições que nós aqui, de cultura, de sociedade, de religiosidade, de convivência com seres humanos diferentes, de convivência com situações de ponto de vista moral e ético duvidosas ou não, mas são as faculdades essenciais de pensar, de sentir e de querer. De razão, de sentimento e de vontade. Nós precisamos cuidar do nosso pensamento
E o cuidado do pensamento envolve você trazer uma recorrência intelectual, você buscar novos pensamentos que estejam alinhados com a vida que você quer ter. Então, quando a gente fala de pensamento, são aquelas vozes que muitas vezes você fica escutando. Então, você vai escutar alguma voz do tipo, não, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, nem vou tentar. Aí a gente está falando de pessoas que têm alguma crença de não capacidade. Mas você também vai ter um pensamento que você vai olhar para alguém e vai dizer assim, nossa, essa pessoa não é digna de ter isso. Essa pessoa não devia ter aquilo. Isso ainda está no pensamento, porque ainda é uma voz. Não é sentimento ainda, é pensamento. E você pode também olhar para alguém e dizer assim, mas essa pessoa não sabe o que está falando? Quem é essa pessoa para estar falando isso? Isso está no campo do pensamento. Você está pensando que ela não sabe nada. Você está pensando aí. Você dominar, você conseguir desenvolver o pensamento, é você ir ressignificando cada vez que esse pensamento vem na tua mente, você ressignificar. Quando você pensar assim, mas quem é essa pessoa pensa que é? E você vira para você e fala, quem eu penso que eu sou? Eu estou falando isso. Outro exemplo, você vai pensar, não, mas eu não posso, eu não consigo fazer isso, porque eu sou pobre, porque eu nunca estudei, porque eu nunca fiz nada. Isso está no campo do pensamento. Como que você vai começar a ressignificar todos os dias de forma como hábito para desenvolver isso? Você vai dizer, não, eu posso, porque eu sou filho de Deus. Primeiro porque eu fiz essa decisão de vir aqui para me melhorar. Eu que fiz a decisão para vir aqui melhorar. Então, se eu fiz essa decisão é porque eu posso. É porque eu sou capaz. Você vai começar a ressignificar o pensamento. Estamos no campo do pensamento. Agora, como isso passa para o campo do sentimento? O sentir é no peito. O sentir é aquele... A angústia, por exemplo, é um soco no estômago. É assim uma fome. É algo que você sente. Não tá... Perceba a diferença de pensamento. Uma tristeza que é algo que revira aqui dentro de você, que contorce, que você sente. O sentimento é sentido na carne, ele não está no campo das ideias. Ele é sentido. Então, como que é esse sentimento? Por exemplo, a inveja. Como que eu sinto? Como que a pessoa sente inveja? Você vê algo que a pessoa tem ou é, ou qualquer coisa, e na hora que você vê, você já sente um frio e uma coisa e fala assim, ela não devia ter isso. Porque no fundo você pensa que você que deveria ter. E não ela. Porque era para ser para você e não para ela. Mas o sentimento é quando você sente aquilo mesmo, que dói. A tristeza dói, você chora, você não consegue se conter no lugar. Isso daí é sentimento. Como então eu posso desenvolver as faculdades do sentimento? Eu sinto, logo eu preciso entrar em ação com o meu sentimento. Olhar para o meu sentimento. Se eu sinto e continuo a sentir e não converso com esse sentimento, não dialogo com esse sentimento, eu não consigo transmutar isso. Eu não consigo ressignificar isso. Então, se eu sinto inveja, olho para aquilo. Inveja é muito difícil porque ninguém quer aceitar que tem inveja, né? É um problema. Ninguém quer ter inveja. Todo mundo tem e ninguém quer ter. Então, é difícil quando você não aceita. Precisa primeiro aceitar. Mas se você sente a inveja, você precisa primeiro olhar para você e dizer assim, nossa, eu estou sentindo inveja dessa pessoa? Por que está doendo tanto ver que ela tem isso e eu não tenho? O que está doendo mesmo em mim? Que parte que eu tenho nisso? Isso é você ressignificar e desenvolver ao máximo a faculdade essencial do sentir. Desenvolver a faculdade do sentir. Eu sinto uma tristeza profunda. Eu tenho que dialogar com essa tristeza. Tristeza, de onde você está vindo? Em que momentos que você surge para mim? Em que situações que eu não consigo te conter? Dialoga com o sentimento. Traz para você a responsabilidade de cura. Porque você tem essa faculdade. Dialoga com o teu sentir. Isso é desenvolver a faculdade do sentir. O querer e a vontade. Isso é muito fácil, né? Porque todos nós queremos alguma coisa. E nós sabemos que quando nós queremos profundamente algo, né? Tem até gente que diz, quando quero mesmo, eu vou até conseguir. Tem gente que fala isso e que consegue mesmo. Então, o querer é uma faculdade que muita gente tem. Mas como desenvolver a faculdade do querer? Como desenvolver a faculdade da vontade? Muito
muitas vezes você tem um querer, tem uma vontade, mas ele não é suficiente para transbordar o pensar e o sentir. Porque você não desenvolve o pensar, não desenvolve o sentir, a faculdade do querer fica praticamente impossibilitada de reagir. Veja, você pode querer muito comprar um carro. É um exemplo bem fácil. Você pode querer muito comprar um carro, ter uma vontade de comprar um carro. Mas para comprar um carro, você vai ter que ganhar mais. Para ganhar mais, você tem que estudar. Para estudar, você tem que dedicar tempo. Para você ter uma outra profissão, você tem que se empenhar, você tem que se relacionar com as pessoas, tem que se conectar com as pessoas. Ou seja, você querer envolve o pensar e o sentir. Então, desenvolver essas três capacidades, desenvolver essas três faculdades essenciais é o caminho do homem integral. Porque é exatamente isso, integrar pensamento, integrar sentimento, integrar vontade e querer, que é o que faz agir. As suas ações, elas acontecem mediante aquilo que você quer, que você pode, que você realiza, que você tem vontade. Então, você se comportar e agir é resultado do seu pensar, do seu sentir e do seu querer. Tá fazendo sentido? Tá tudo bem aí, gente? Então, tá bom. Pensar e querer é uma faculdade ativa do homem integral. O que quer dizer ativo? Você tem um papel de ação nisso. No pensar e no querer. O sentir é passivo, não é você que escolhe o que você vai sentir. A gente vive isso, né? Tudo isso que eu estou falando, vocês com certeza estão aí se colocando nesse lugar. Nós sabemos disso, a gente não escolhe o que sente. Então, às vezes acontece, eu amo fulano, ele não presta, mas eu amo. Eu não escolho quem eu amo. Eu não escolho amar ele. Que é isso mesmo. O sentir, ele é passivo, ele não é ativo. Mas o pensar e o querer é. Então, se aquela pessoa não é uma pessoa boa para você, você pode sim sentir tudo isso. Nossa, mas eu amo fulano, em que pese ele fazer tudo isso. O sentir você não tem controle, mas o querer sim. Aí é você querer ficar com a pessoa e é com você. É ativo. Então, o pensamento e o querer é uma faculdade ativa do homem integral. Você tem controle. É você que manda nisso. É você que faz isso acontecer ou não. O sentir não. O sentir é passivo. No entanto, você sente o que passou pelo campo do pensamento. E você sente as suas escolhas, o que você quis fazer. O que você teve vontade, foi lá e fez. E realizou. A partir dali você sente as consequências do que vier. Nosso tempo já está... Isso aqui fica para a próxima, viu? Vocês vão vir na imersão, aí fica para a próxima. O homem realmente não se conhece. Nós vivemos toda a nossa vida, muitas vezes, sem buscar o autoconhecimento. Está mudando. Está mudando, a passos de formiga e sem vaidade, como diz Lulu Santos, mas está mudando. Eu sou muito musical, viu, gente? Vocês perceberam, né? Eu lembro de música em várias situações. Está mudando, mas ainda são poucas as pessoas que buscam pelo autoconhecimento, que buscam conhecer suas próprias emoções, conhecer seus sentimentos. E aí, quando você se vê no final da vida, ou quando você passa dessa vida, você vai se questionar o que foi que você fez da vida. Sendo que você veio aqui fazer foi isso. Foi se integrar. Para se integrar tem que se conhecer. Tem que entrar em contato consigo mesmo, com a profundeza da sua alma. Tem que entrar em contato com o seu pensar, com o seu sentir e com o seu agir. É com você. O quanto antes nós pararmos de olhar para o outro, de tentar resolver as coisas das nossas interações com o outro e olharmos para nós estaremos alcançando passos mais largos rumo à integralização, ao homem integral, rumo a esse processo de aperfeiçoamento e melhoramento contínuo. O homem realmente não se conhece, identifica e persegue metas exteriores. Não há nada de errado em perseguir metas exteriores, porque nós estamos no mundo material. Então, a gente tem que ter carro, casa, apartamento, roupa, calçado, essa coisa toda. Nós estamos aqui, inclusive, para interagir com isso e também integralizar as coisas do mundo material. É fato, é uma das nossas missões. Se a gente está aqui no mundo material, a gente tem que integralizar isso também. No entanto, muitas pessoas colocam todo o foco nisso. Em buscar o que está fora. Em realizar o que está fora. E não olha para dentro.
É esse desequilíbrio que macula o processo de melhoria contínua e o processo de aperfeiçoamento. Nós temos que encontrar o ponto de equilíbrio. É uma das nossas missões, porque se nós estamos no mundo material, nós temos que interagir com ele também, da forma como ele é. O ser humano, então, que realmente não se conhece, identifica e persegue somente metas exteriores, camufla os sentimentos enquanto se esfalfa na realização pessoal sem uma correspondente identificação íntima. Tudo que eu conversei com vocês aqui hoje, do ponto de vista mental, emocional, do sentir, do pensar e do querer, é um processo de reforma íntima, de identificação íntima, de proximidade íntima com você e com Jesus. Eu comecei trazendo Jesus Cristo, eu estou aqui. E o restante da conversa com Jesus é sobre o seu pensar, o seu sentir, o seu querer, a sua vontade, as suas ações, é sobre você. Não é sobre o outro, é sobre você. Como você está se relacionando com você, com a profundeza do seu ser e com a sua alma. Então, no dia de hoje, eu desejo, com todo amor, porque você faz parte de mim, eu faço parte de você. Nós somos o que somos porque estamos juntos. E o nosso processo de evolução se dá em conjunto. Ora, não tem como alguém viver isolado em algum lugar e não se afetar pelo que acontece no mundo inteiro, no planeta inteiro. Pode até tentar, mas é difícil. E é exatamente por isso que eu estou aqui fazendo esse processo e convidando você para fazer o mesmo. Vamos, mana, vamos, mano. Vamos começar a fazer isso para a gente conseguir evoluir mais rápido. Para a gente conseguir ser mais feliz, mais próspero, para a gente conseguir essa intimidade, sentir o amor legítimo. Para a gente conseguir se olhar uns para os outros, sentindo esse amor real. Esse algo tão bonito. Então, o convite que eu faço para vocês é: vamos todos fazer isso, vamos todos nos olhar com mais presença, vivendo o aqui e agora, percebendo e dialogando com o seu pensar, o seu sentir, o seu agir e convidando Jesus para o diálogo. Participando, junto com Jesus, da sua própria intimidade, do seu próprio processo de aperfeiçoamento. Eu tenho certeza que vai dar bom. Vai dar bem bom. Muito obrigada pelo dia de hoje. Obrigada por essa conversa. Fiquem com Deus e um grande abraço. Gratidão.